Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem delicado, mas que é super importante: os sinais de um parceiro com traços sociopatas. A ideia aqui é ir além daquela briga comum do dia a dia, sabe? É aprender a identificar os padrões de comportamento que podem apontar para um relacionamento que é realmente destrutivo. E para começar, a gente precisa ter uma coisa em mente. A paixão, a intensidade dos sentimentos, muitas vezes ela acaba nos cegando. É como se o amor criasse um ponto cego, que não deixa a gente enxergar os sinais de alerta que, na verdade, estão bem ali na nossa frente. E aí que vem a grande questão, né? Como é que se diferencia um relacionamento que é só desafiador, que tem seus problemas como todos têm, de um que é de fato prejudicial? A resposta está em reconhecer alguns sinais bem específicos, e são eles que trazem clareza. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Beleza, então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça, a visão de mundo. Para a gente poder entender esses comportamentos, a gente tem que sacar primeiro de onde tudo isso parte. E a raiz é uma perspectiva que é fundamentalmente egocêntrica. Agora, olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. Relacionamentos saudáveis, né, são movidos pela conexão, pelo apoio mútuo. Já a motivação de um parceiro com esses traços sociopatas é puramente transacional. É sobre o que ele pode extrair para benefício próprio, seja dinheiro, sexo ou até coisas básicas como comida e um teto. E aqui tem um ponto que é, crucial de entender. Não é que falta empatia no sentido de compreender o que o outro está sentindo. Eles sabem, eles conseguem identificar quando alguém está triste. O que falta mesmo é a simpatia. Aquela capacidade de se importar de verdade com a tristeza do outro. E é aí que a coisa fica bem sombria, sabe? Momentos de vulnerabilidade não são interpretados como um pedido de ajuda ou de apoio. Pelo contrário, são vistos como uma fraqueza, uma oportunidade de ouro para explorar e manipular. E essa forma de ver o mundo super egocêntrica, ela não fica só na cabeça, não. Ela se transforma num verdadeiro manual de manipulação. E o importante é entender o seguinte: não são atitudes aleatórias. É uma estratégia, e muitas vezes bem deliberada. Aqui a gente vê, de um jeito bem claro, uma estratégia que tem 3 passos. Primeiro, se identificam as inseguranças, os pontos fracos. Depois, o foco é minar as relações com amigos, com a família. E qual o objetivo final? É criar uma dependência total, que deixa o controle muito, mas muito mais fácil. Outra tática muito comum é o uso constante de insultos. Mas atenção, nem sempre eles são diretos, na cara. Muitas vezes, eles vêm disfarçados, de um jeito bem sutil. Esse cenário aqui é um exemplo perfeito disso. Imagina que o parceiro ou parceira está usando uma roupa parecida e aí vem o comentário depreciativo sobre a roupa da outra pessoa. No fundo, é um ataque indireto, feito para minar a autoestima sem parecer um insulto na lata. Tá, mas e se esse comportamento for questionado? A resposta é quase sempre imediata e defensiva. A culpa é invertida. A pessoa que se sentiu mal é logo taxada de paranoica ou sensível demais. Enquanto isso, o manipulador se coloca ali no papel de vítima incompreendida. E essa tática de se fazer de vítima já nos leva direto para o terceiro sinal, os padrões de engano. O foco aqui é a diferença gigantesca entre o que é dito e o que é feito. Isso cria um ciclo bem confuso de hipocrisia e de transferência de culpa. A hipocrisia, aqui, é a marca registrada. São aquelas pessoas que falam de planos grandiosos que nunca acontecem e que impõem regras super rígidas para o parceiro, regras que elas mesmas quebram sem nem pensar 2 vezes. Esse exemplo concreto é perfeito. Se exige um padrão de respeito que eles mesmos não seguem de jeito nenhum. O resultado é aquela dinâmica super tóxica do faça o que eu digo, não o que eu faço. Então, o ponto central aqui é essa recusa quase narcisista em aceitar qualquer responsabilidade pelos próprios atos. Não importa qual seja a situação, a falha nunca é deles. E claro, a consequência direta disso é que a culpa é sempre jogada para o outro lado. As situações são distorcidas de um jeito que eles sempre saem como a vítima, garantindo que o parceiro seja sempre quem tem que pedir desculpas para ter um pouco de paz. Ok, agora é a hora de juntar todas essas peças. E olha, esse talvez seja o ponto mais importante de tudo que a gente está vendo aqui. Não estamos falando de incidentes isolados, de um erro aqui e outro ali. A gente está falando de um padrão completo e interligado. Então, para resumir, não se trata de deslizes comuns que qualquer um pode cometer. Esses sinais, na verdade, formam um sistema, uma visão de mundo egocêntrica que alimenta um manual de manipulação e que é sustentado por um engano constante.
É a combinação de tudo isso que é o verdadeiro sinal de alerta. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Em qualquer relacionamento, entender a diferença entre uma falha pontual e um padrão de comportamento que se repete e é destrutivo, bom, isso é fundamental para proteger o nosso próprio bem-estar. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para encontrar a clareza.